uma profecia que o Espírito de Deus inspirou a Paulo, dizendo que nos últimos tempos, à medida que o fim se aproximasse, muitos se apostatariam da fé. O que é apostatar? Se esfriar, deixar a fé, abandonar a sã doutrina, o santo evangelho, abandonar os credos bíblicos, apostatar da verdade, para seguir, dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando Paulo fala espíritos enganadores, ele está dizendo que por trás desses falsos profetas, dessas falsas igrejas, não é apenas equívoco teológico, não é apenas obra da carne, ou sonho, visões do coração desses homens. São inspirações demoníacas que está. Esses espíritos enganadores são termos usados para se referir aos demônios. Então, por trás de muitas dessas seitas, há a inspiração demoníaca. Eles iriam se apostatar, deixar a fé salvífica, para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitas coisas que você vê na TV, esse curandeirismo, esse charlatanismo, essa doutrina, essas teologias contemporâneas, esse movimento de confissão positiva, de curandeirismo, de teologia de prosperidade, de expiação de Cristo feita no inferno, são doutrinas de demônios, inspiradas por demônios, ditadas por demônios, criadas por demônios. E muitos de vocês aqui, ou de vocês que vão me assistir, ainda participam disso, ou participaram disso um tempo atrás. Creram nisso, se envolveram até o pescoço com essas heresias. Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. A primeira parte fala da culpa dos líderes, os falsos profetas. Eles seriam responsáveis por levarem multidões ao engano. A segunda parte diz dos membros. Nem todos os que estão ali naquelas igrejas são vítimas. Nem todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus são vítimas. Da Igreja Mundial do Poder de Deus são vítimas. Da Igreja Internacional da Graça e de outros ciclos neopentecostais, carismáticos. Muitos que estão ali querem essas doutrinas. A Bíblia diz que tendo comichão no ouvido, coceira, não suportarão essa doutrina. Eles não querem o Evangelho da Graça. Eles não querem a porta estreita. Eles não querem a redenção, a expiação que a cruz dá, dando vida eterna. Eles não querem sair fora do arraial e levar o vitupério de Cristo. Eles não querem a sã doutrina. Eles querem amontoar doutores. Eles é que fazem esses doutores. Por exemplo, o Valdomiro Santiago só é quem ele é porque os membros dele o faz ser como ele é. É a demanda, é a procura quem faz o produto. Ele só é o homem que ele é porque há procura. E essas pessoas que procuram têm coceira no ouvido. Não querem a verdade. Não querem o evangelho dos apóstolos, dos reformadores, dos missionários, o evangelho de Cristo. Então eles amontoam, eles abarrotam o templo, eles é que fazem essas cruzadas, eles é que vão nessas peregrinações, eles que amontoam esses templos. Por quê? Porque eles têm coceira, eles não suportam a cruz, a santificação, a justificação pela fé. Eles querem ouvir sobre prosperidade, eles querem cura, eles querem paz e felicidade. Então eles amontoam, formam. A busca deles, a procura deles faz a demanda, faz os líderes. Então eles amontoam para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais. Na verdade, o que esses falsos profetas pregam? Eles pregam felicidade, prosperidade financeira, cura, enriquecimento e a extinção do sofrimento. Na verdade, eles estão dando o que está em 1 João 2,15.
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É isso que o mundo quer, o ímpio quer. E os falsos profetas oferecem exatamente isso. Concupiscência dos olhos. Tudo que os seus olhos veem, desejam. Aqui na igreja, nós te daremos. Tudo que a sua carne almeja, ostentação, opulência, vaidade, beleza, conforto, luxo, nós daremos, concupiscência da carne. E soberba da vida, a deidade do homem. Kenneth Reagan, Benny Hinn, ensinam que somos pequenos deuses, ensinam que temos a mesma natureza de Cristo. Deidade do homem significa o homem querer ser Deus, né? A soberba da vida. E os falsos profetas, é por essa razão que eles têm tanto sucesso, por essa razão que as igrejas deles estão lotadas, templos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 pessoas abarrotados dioturnamente. Por quê? Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, aquilo que atrai os meus olhos, a concupiscência da carne, aquilo que a minha carne deseja, a soberba da vida, o desejo de independência, de deidade, de superestimar o homem. Isso é que o mundo possui. E por avareza farão de vós negócio, por palavra fingida. Você conhece alguma igreja que faz uso da fé para enriquecer? Alguém conhece? Olha o que Pedro falou há 2.000 anos atrás. E por avareza, avareza é o desejo ao dinheiro, a ganância, farão de vós negócio. De vós o quê? Da fé, da igreja, do evangelho. Farão negócio, será um mercantilismo, com palavras fingidas. O que é a palavra fingida? Distorcida, persuasiva, lisonjas, mentira. É o que você vê na TV, lisonja, mentira, falácia. Tudo que você assiste, a maioria desses canais que passam, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles estão fazendo negócio da fé. São falsos profetas, lobos, mentirosos, devoradores. É uma carneficina o que eles fazem nos seus programas. Palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Você já viu algum deles lerem esse texto? Deixe eles roubem, comam a carne do rebanho, roubem a lã, chupem os ossos, mintam, enganem, blasfemem, pequem, e vão para suas mansões, para os seus jatos, façam o que quiser. Talvez vocês não sofram nada, nem gripe vocês pegarão aqui, fiquem tranquilos. Mas o juízo de vocês não dormita, desses falsos profetas, porque eles estarão um dia de pé diante do trono do Senhor, e serão julgados por cada blasfêmia, heresia que ensinaram, por cada centavo que roubaram dos fiéis, e por cada alma que foram responsáveis por ajudar, ir ao inferno. O juízo deles não dormita, os juízos dele não dormita. Deixem-os roubar, deixem-os pregarem blasfêmias, dizerem blasfêmias e ensinarem heresias. Vejam só, eles estão gordos, ricos, felizes, prósperos, eles estão indo cada vez melhor, mas o juízo deles não dormita. O guarda de Israel há de julgar tudo isso. Parece ser bíblico, parece ser bom, parece que está curando gente. As pessoas sobem para dar testemunho, e a maioria são testemunhos falsos, comprados, mentirosos, porque Deus não opera nessas igrejas. O Espírito de Deus não está fluindo em abundância, onde há crime, mentira, adultério, roubo, heresias. O Espírito de Deus não tem parte com isso. Então são testemunhos mentirosos. Pode ser que Deus alcance alguma alma perdida pela misericórdia dele, mas se Deus alcançar essa alma, logo logo ela sairá de lá. Se ela não saiu, é porque ela não foi alcançada. Ou seja, o falso profeta tem aparência,
exteriormente se parece com Cristo. A sua igreja, os seus hinos, o seu modo de cultuar. Mas como você descobre que é falso? Ele tinha vestes, liturgia, exterior de um cordeiro. Tem todos os componentes de uma igreja, todos os componentes de um cristão, todos os componentes de um pastor. Mas como você sabe que ele é um falso profeta? Na hora que ele fala, é pelo seu ensino, a sua doutrina, a sua pregação. Tinha pele de ovelha, mas falava como dragão. A sua doutrina é de demônio, a sua ensino é uma heresia. Jesus disse que assim eles serão. Você não descobre eles pelos sinais que eles fazem. Porque a Bíblia diz aqui que ele fazia sinais, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Você que fica impressionado com sinais, principalmente no meio pentecostal, adora sinais, curas, milagres, sinais. Aqui, a besta que está aqui fazia sinais, fazia prodígios. Pastor, está tendo sinais, é só você ver a TV, curas, vomitam câncer, nascem olhos, ressuscitam, prosperam, prodígios, sinais. Pois é, a besta faz sinais, Satanás faz sinais. Sinais não podem nos impressionar, e sim doutrina. Parecia cordeiro, tinha vestes de cordeiro, fazia prodígios e sinais como cordeiro, mas hora que abria a boca, era um dragão. Era doutrina de demônio, é Satanás, é assim. Sinais não podem te impressionar, e sim doutrina, ensinamento. Esses falsos pastores são marcados por sinais e falsas doutrinas. Ele decora a ficha da pessoa e chega diante da congregação descrevendo o perfil da pessoa, dizendo que é profecia, que foi o Espírito Santo. Lobo! Falso profeta! Mentira! Que propósito o Espírito Santo tem de adivinhar o RG de alguém? Isso traz glória para Deus? Conforma alguém à imagem de Cristo? Faz o reino de Deus avançar? Ainda que isso fosse verdade, que propósito o Espírito Santo tem de dar a um profeta o poder de adivinhar o endereço dele? Confissão positiva. Esses falsos profetas, principalmente os da prosperidade, ensinam que podemos trazer coisas à existência pelas palavras. Por isso o termo confissão positiva. Usa o texto de Provérbios, poder da língua. Por isso é que Kenneth Hagin é considerado sendo influenciado por Kimby, que é o movimento do novo pensamento. O que a confissão positiva ensina? Pense positivo, declare, decrete, determine. Você vai ver muito essa doutrina na Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares ensinando isso. E quanto da igreja brasileira não bebeu da confissão positiva? Determina, declara, decreta. Talvez alguns que estão aqui ainda fazem isso quando estão orando. Senhor, eu determino a cura. Senhor, eu declaro a vitória. Senhor, eu decreto a bênção. Isso é confissão positiva, isso é heresia. Isso veio de gnosticismo, de nova era. Parece até uma forma nova de Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esses homens estão se assemelhando a deuses. Só Deus pode decretar alguma coisa. Só Deus pode declarar alguma coisa. Só Deus pode determinar alguma coisa. Nós não podemos decretar nada. Por isso a Bíblia são chamadas os decretos divinos. Deus decretou presente, passado, futuro. Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus determina, predestina, elege. Nós não fazemos nada. Isso é confissão positiva.
O R.R. Soares, para você ter ideia, ele ensina assim: você jamais pode colocar na sua oração, Senhor, se for da tua vontade. Se você orar e colocar se for da tua vontade, você já decretou a derrota. Heresia, blasfêmia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz que você não pode falar isso, porque quando você diz, Senhor, faz a tua vontade, é falta de fé, você está descrendo. Você tem que determinar. O R.R. chega a ensinar que você tem que exigir de Deus, pressionar Deus, pôr Deus na parede, declara a cura, declara a bênção, declara a vitória. Quem ensina isso? Edir Macedo, R.S. Soares, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Joyce Meyer. Nós estamos aqui para denunciar esses falsos profetas. Eu só mostrei a ponta do iceberg, só um fio de cabelo do que está aí em nossa nação. Nós não podemos nos calar, nós não podemos assistir eles fazerem isso com a fé. Eles estão vituperando a cruz de Cristo, eles estão escarnecendo o Espírito Santo, estão profanando o sangue da nova aliança, estão calcando os pés o Filho de Deus e o Espírito da graça, estão levando multidões para segui-los. Eu vou ler rapidamente o que a Bíblia diz sobre eles. Leia comigo Jeremias 23, por favor. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Profecia para os falsos profetas. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e fazem errar meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas você não tem ideia o que está dizendo aqui. Está vendo que a iniquidade está vindo no mundo por causa dos ensinamentos das falsas religiões. 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir minhas palavras. Verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça? Olha só, se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho apenas,
Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor, não é minha palavra, fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra esses profetas. Olha o que Deus está dizendo. Jeremias 23 é um tratado para os pastores e líderes falsos de hoje. É para eles essa palavra, é para vocês, é para os falsos profetas. Deus está dizendo o que Ele pensa de vocês, o que Ele acha de vocês, o que Ele vai fazer com vocês. Vocês não ficarão sem juízo, Ele virá. Olha o que Ele diz, o que Ele pensa aqui. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtaram minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 14, verso 13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não verei espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo, são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado. Dizem que nem a espada nem a fome haverá nessa terra, pois a espada e a fome serão consumidos estes profetas. É isso que Deus vai fazer com essa geração de líderes, é isso que fará com esses profetas. Você quer saber o que Deus acha dos cultos atuais? Você quer saber o que Deus acha desses congressos? A maioria deles, liderada por esses falsos crentes. Pois Deus vai dizer como Ele vê os cultos atuais, os congressos atuais, os cantores, os shows gospel. Amós capítulo 5, verso 21. Olha o que diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ele está dizendo que ele acha do culto contemporâneo, do ajuntamento de bodes, liderado por lobos, o que Deus acha do culto dos falsos profetas. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Verso 22, e ainda que me ofereçais holocaustos, e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Isso é a parte do culto. Agora o louvor gospel, contemporâneo, os shows gospel. Olha o que ele diz: afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia das tuas harpas, das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene, perpétuo. Miqueias capítulo 3, você não vai acreditar, é o exato reflexo dos pastores da prosperidade atuais. Miqueias capítulo 3, verso 1. Disse eu, ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Está falando para a liderança eclesiástica. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, lhes esmiuçai os ossos, e os reparti como para a panela, e como carne no meio de um caldeirão. É a descrição exata dos falsos profetas, que extorquem, roubam, saqueiam seus fiéis.
Verso 4. Então, olha o que Deus está dizendo para eles. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Verso 5. Assim diz o Senhor acerca dos que fazem errar o meu povo, e os que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregou guerra contra eles, que nada lhes metem na boca. Sabe o que é isso aqui? Quando eles estão dando dinheiro, os profetas abençoam. Quando eles deixam de dar, eles profetizam maldição. É a mesma coisa hoje. Se o povo está dando tudo, eles profetizam bênção. Se a entrada do dízimo da igreja baixa, eles começam a amaldiçoar. Verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. É a perfeita descrição de hoje. Eles dão sentença, adivinham e profetizam por dinheiro. É isso que os falsos profetas fazem. O culto gira em torno do dinheiro. Ele abençoa você em troca do seu dinheiro. Ele cura você em troca do seu dinheiro. Ele declara algo positivo em troca do seu dinheiro. E ainda dizem, olha só, adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eu não estou dizendo que isso é sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é pura, lavada, remida. É a comunidade de santos, com seus pastores santos. Eu estou dizendo isso aqui das comunidades de bodes, dos falsos profetas, dos lobos. É isso que Deus acha deles, pensa deles, e é isso que Deus vai fazer com eles. O galardão deles não dormita. Eu sei que eles têm poder econômico, eles são multibilionários, eles têm poder político, eles têm dezenas de deputados, governadores e senadores. Eles têm poder midiático. Eles podem, com um botão, um telefonema, aniquilar qualquer um que estiver no caminho deles. Eles são poderosos, milionários. Eles têm alianças poderosas. Eles têm poder social, poder econômico, poder político. Mas deixa eu dizer uma coisa para esses falsos profetas. Eles não têm o poder do Evangelho. Eles não têm o poder da graça. Eles não estão sob a graça de Deus. Eles não foram enviados por Deus. E o juízo deles não dormita. Que você abra seus olhos, que você saiba discernir os tempos. E à volta do Filho do Homem haverá falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Acautelai-vos, pois eu tenho dito, acautelai-vos dos falsos profetas, pois vêm vestidos de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus tenha misericórdia de nós. Ou Deus traz um avivamento, uma reforma, ou tudo que vai vir sobre essa nação é um pesado juízo, é um despejar da ira de Deus sobre esses falsos profetas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.